Bom dia, professores. Estou aqui para apresentar mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. O tema de hoje será a importância da matemática. Bom, eu peguei, eu estou aproveitando uma palestra que eu fiz na Escola Carbela, através do convite do professor Bruno e do professor Rafael, que me deram essa incumbência de falar com os alunos sobre a importância da matemática. Essa palestra foi gravada e eles me autorizaram a passar, né, para os professores também, usar isso em nosso ATPC. Então eu espero que vocês aproveitem bastante todos os tópicos que foram colocados. Gostaria que vocês atentassem para que um momento que eu coloquei, que eu pontuei algumas diferenças do ensino da matemática através dos anos, né? Então, e se vocês quiserem aproveitar esse material para conversar com seus alunos, fiquem à vontade também. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse ATPC, tá? Tudo de bom, até mais. Eu estou trabalhando na diretoria de ensino há um ano e pouco, né? Acho que não chega a um ano e um mês. Já estou trabalhando há mais de 20 anos no estado e dando aula de matemática, dando aula de física, tá? E praticamente ou exclusivamente para o ensino médio. Então, eu me sinto bastante confortável, então, falando um pouquinho com vocês, um pouquinho da história e da importância da matemática. Tá? Mais uma vez, agradeço a confiança, né, de estar falando com vocês. Eu fiz alguns PPTs, um PowerPoint, né, apenas para ajudar um pouquinho, né, nessa dinâmica de poder estar falando com vocês. Eu trato isso como uma conversa, como um bate-papo com vocês. Então, eu separei algumas coisas, acredito que não vou descobrir a América agora, falar coisas que vocês não saibam ou que não tenham ouvido ainda, mas eu separei e achei que é importante, né, para esse momento. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, vamos ver se vai ser possível. Vocês estão vendo a tela? Alguém me confirme? Pode ir, Luiz. Estão vendo a tela? Posso começar? Pode começar. Legal. Bom, o tema que foi proposto para mim é a importância da matemática, né? E eu aceitei falar sobre esse tema porque eu acho e tenho certeza que a matemática tem uma importância, né? Tem uma importância grande, né? A primeira parte que eu gostaria de falar com vocês e fazer alguns comentários a respeito é alguma parte histórica a respeito da matemática. Pode ser que vocês, né, os alunos, né, que estão me ouvindo, não tenham até esse parâmetro, esse discernimento, né, desse momento, do momento histórico para chegar nos momentos de hoje. Mas tenho certeza que vários professores vão conseguir visualizar ou trazer para a mente, né, um pouquinho do que eles viveram, né, com a matemática e qualquer outra matéria que já se tenha estudado. Galileu Galilei, ele falou: a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. E eu confio nisso, tá? Eu tenho certeza que Deus, criador da matemática, criador de todas as coisas, né, ele usou a matemática para
poder escrever o universo ou colocar todas as estrelas no universo. Por que eu falo isso? Porque tem uma lógica matemática atrás do universo, né? Se a gente, e vocês estão estudando, estão no ensino médio, já viram, estão estudando, por exemplo, as leis de Kepler, né? Se vocês já viram ou vão ver, né, com certeza, as leis de Kepler. Kepler é um matemático alemão que viveu em 1500 e pouco, né? E ele era um astrônomo, né? E até um astrólogo também, se fala um pouquinho dele a respeito disso, e ele tinha certeza que o universo, as estrelas, o movimento das estrelas tinha uma lógica matemática, né? E é tão interessante que ele buscou essa lógica e ele conseguiu, né? Quando vocês estudarem, ou se vocês tiverem essa vontade, dá uma lida nas leis de Kepler. Vocês vão ver que a matemática está por trás da construção dos planetas, da construção do universo. Então, eu tenho essa convicção, né, do que Galileu Galilei falou. A matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Isso me deixa bastante feliz, né, com isso. Bom, como eu falei para vocês, eu queria só colocar alguns detalhes, né, de como a matemática chegou até os dias de hoje. Eu separei aqui, né, como era em 3 partes, tá? Não mais do que isso. Lógico que tem muito mais partes do que isso, né? Mas eu separei, fui buscando na minha mente, né, algumas coisas que me chamaram a atenção e separei 3, né? Um muito antigo, um médio, né, para recente, e um dos modelos atuais. Vamos ver se a gente consegue delinear um pouquinho isso. Como era o aprendizado no início do início? Vamos pensar muito tempo atrás. Eu coloquei aqui um texto, né, de Deuteronômio 11:19. Né? Para quê? Para dizer como era ensinado antigamente. Tá? E o que fala esse texto aqui? Ensinai a vossos filhos, falando deles assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Tá? É um texto bíblico, né? Acho que muitos já ouviram falar, ou já leram, né? Não sei, mas ele demonstra que como era ensinado há muitos anos atrás. Era conversando, era falando, era em roda de conversa, tá? Era sentando à noite e os pais falando para os filhos, os avós falando para os netos e filhos, os bisavós falando, né? A gente tem, acredito, né, que nessa época que eles estavam tratando disso, se vivia até muito mais tempo do que se vive hoje. Então, era muito natural, acredito, que os bisavós contando, né, as experiências que eles viveram. Não estou falando aqui qualquer tipo de experiência, não só matemática, né? Mas com certeza dentro desse hall de conversa, né, nós temos também a matemática envolvida, lógico, né? Porque eles contavam coisas, eles guardavam coisas, né? Então, acredito que esse tipo de experiências vividas pelos pais, pelos avós, eram transmitidas também para os filhos, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque a gente começa a perceber que nos dias de hoje se tem perdido um pouco esse tipo de conversa familiar, né? Isso é muito importante, porque é por aí que a gente a gente transmite de um para outro as nossas vivências. Tanto que os professores, o que eles fazem em sala de aula? Eles falam, né? Eles transmitem o conhecimento que eles adquiriram ao longo do tempo, ao longo dos seus estudos, para poder transmitir para os alunos, para vocês, né? Para os adolescentes. Então, isso não se pode perder em qualquer aprendizagem, o fato de um
transmitir para o outro o seu conhecimento. Lógico que nós temos o conhecimento que é transmitido oralmente, né? Falando, e nós temos também conhecimentos que são transmitidos pelos livros, né? E hoje nós temos tecnologias que nos ajudam a isso. Mas eu acredito, e os professores também, acho que estão na sala, eles acreditam que o falar, o transmitir oralmente, né, é muito importante. Tá? Eu acho que não pode ser substituído esse jeito e essa forma de se falar ou de se passar conhecimento. Tá? Então, nós estamos falando de muitos e muitos anos atrás, mas isso, até há pouco tempo atrás, na época dos nossos avós ou bisavós, né, era isso que acontecia. Não tinha televisão, não tinha muito o que fazer, por exemplo, com a família junto de uma roda, de uma mesa. O que se fazia? Se conversavam, se contava casos, né? Então, é um tipo de aprendizado, é um tipo de transmissão de conhecimento. Agora, falando em matemática, né? Os nossos pais, avós ou bisavós, como que eles aprendiam, ou o que eles aprendiam? Principalmente, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação, as chamadas 4 operações. Tá? Então, os professores, na época dos nossos bisavós, dos nossos avós e alguns pais, o que era importante que eles soubessem na matemática? Era soma, subtração, divisão e multiplicação. Tá? Por que isso? Porque no dia a dia deles, o que mais se precisava, o que mais se fazia necessário no comércio, ou no que eles compravam, no que eles vendiam, ou no que eles faziam, era as quatro operações. Era isso. Tá? Mas eles podiam aprender alguma coisa a mais? Lógico que poderia, e aprenderam, né? Mas é natural a gente ver os nossos avós, os nossos bisavós, ou pessoas que a gente conhece, que são um pouco mais velhas, falar, nossa, eu sei muito mais de soma, divisão, multiplicação do que você hoje. Por quê? Porque era isso que era ensinado, era isso que eles tinham que aprender. A tabuada se tinha que estar de cor na mente, na cabeça, né? Então, eles sabiam fazer essas operações de cabeça, ou eles sabiam fazer essas 4 operações com muita facilidade. Porque no dia a dia era isso que eles tinham que usar, era isso que eles aprendiam. A gente vê hoje pessoas, eu conheço pessoas que fazem essas 4 operações de cabeça e fazem até melhor do que eu. Né? Por quê? Porque eles era necessário, eles aprenderam isso. Né? Outra coisa, quando a gente fala dos nossos avós, nossos bisavós, né? E aí eu falo para os professores e falo para os alunos que estão aí, é só perguntar para os seus avós, né? Ou, dependendo da idade deles, um pouquinho sobre isso, o que eles aprendiam de matemática na época. Lógico que muitos deles nem chegaram a completar, no nosso caso aqui, o ensino fundamental. Era muito difícil a continuidade dos estudos. Então, um pouco que eles sabem era, em termos de matemática, era né, até hoje, as 4 operações. Depois disso, né, nós podemos pensar um pouquinho nos anos 60. O que houve de mudança nos anos 60? Eu não sei se algum dos professores aí, se tiver, né, alguém pode até falar se lembra alguma coisa disso. Foi a época, aí vai até 70, 80, né? A época da chamada matemática moderna, né? Alguns livros aí, eu até me recordo, viu? Acho que eu tenho até guardado alguns aí que posso ter usado no meio do caminho aí. Mas a matemática moderna, ela mudou um pouco, né, o perfil da matemática. Né? Se vocês forem... mas
O que houve de mudança? Bom, o mundo estava mudando nessa época, tá? Então, em 1960 para frente, nós estávamos vivendo um regime militar. As demandas, né, do mundo na época, principalmente aqui no Brasil, estavam mudando também, tá? Estavam vindo grandes empresas para o Brasil, o Brasil abriu, né, para as grandes empresas. Foi uma época chamada, né, os historiadores que estão aí, acho que podem até me ajudar nisso, o chamado milagre econômico do Brasil, né? Se endividou, mas o parque industrial do Brasil cresceu demais. Nessa época, colocaram, né, instituíram a chamada matemática moderna. Entra o X aí no caso da matemática moderna. O tipo de conta que se estava fazendo na época mudou, né? Então, a gente começa a perceber, a partir de 1960, que tinha uma preocupação com as repetições, né? Se fazer exercícios repetidamente, né? Não que isso não seja bom, mas era a matemática da época exigia isso. Então, se fazia muitos tipos de exercícios, né, de um tipo só, para aprender mesmo, para inculcar, né? Se incluiu o X, né, as equações, né, dentro desses livros. Então, se você olhar e conseguir achar um livro desse e começar a olhar, você pega um tipo de conteúdo, você tem 20, 30, 40, 50 exercícios daquele tipo de exercício, né? Daquele tipo de conteúdo que estava se vendo. Mas por que, né, houve essa mudança? Porque havia uma necessidade na época de pessoas para trabalharem nas indústrias, né? Então, havia necessidade de um tipo de profissional, um tipo de pessoas que fossem dedicadas a trabalhar nas indústrias. Isso aconteceu. Então, eu tenho muitos amigos, né, que trabalharam na Mercedes-Benz, por exemplo, quando veio aqui para Campinas. E o que eles tinham que fazer? Era um serviço repetitivo, um serviço de indústria mesmo, que eles chegavam de manhã às 7 e saíam às 5 e não faziam outra coisa senão aquilo, ao apertar um botão, ou carregar alguma coisa, ou levar alguma coisa de um lugar para outro. Então, não se tinha grandes necessidades, né? Por exemplo, da matemática. Tinha que saber algumas coisas, mas uma vez que ele aprendeu aquilo que ele estava fazendo, não se tinha necessidade. Ele aprendeu, acabou, né? Não precisava mais do que isso. Isso de uma forma geral, que eu tô querendo dizer, tá? Não estou querendo deixar uma coisa muito... todo mundo fazia isso. Não, lógico que não. Mas uma grande parte era disso que precisava no mercado. Eu quero deixar claro também que a matemática ela vai se moldando também ao longo da história. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Ela não estava parada, ela não está parada nos conceitos de antigamente, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a matemática mudou ao longo do tempo, né? Se ela mudou ao longo do tempo, né, como que ela é hoje? Como que a matemática que nós estamos vendo, a matemática que está se colocando, né, diante de vocês, ela nos dias de hoje? O que ela pretende, né, pelo menos, né? Então, eu coloquei aqui várias figuras, mas hoje a matemática ela é diferente do que ela era no século passado, né? Então, nós temos que caminhar junto com a história. E hoje, a matemática, ela vem, e por isso que ela é importante, porque ela traz várias competências e habilidades, tá? Então, hoje nós falamos
de um letramento matemático. São termos que até então nós não ouvíamos falar, né? Então, hoje, nós tratamos a matemática até como uma forma de letramento matemático. Onde que é importante? O raciocínio, né? Então, se a gente for comparar com o que se era dado em 1960, lá quando eu mostrei aqueles livros chamados Matemática Moderna, não se precisava raciocinar muito, né? Era a prática fazia com que o aluno aprendesse a fazer as coisas, ou a repetição, né? Então, hoje, o ensino da matemática, ela tem que dar esse passo para frente. Ela tem que ensinar os nossos alunos a raciocinar, a representar, a comunicar, a argumentar matematicamente ou de outras formas. Tá? Então, a matemática, ela traz isso, ou ela pretende, né, trazer isso nos dias de hoje. E ela é importante porque ela está dando um passo a mais. Ela não está parada no tempo. Então, quando eu falo que eu preciso raciocinar, eu preciso fazer representações matemáticas, ou preciso me comunicar, é uma forma que eu tenho de estar pensando, né, nos dias de hoje, ou pensando no mundo de hoje. Tanto que muitas dos componentes curriculares ou das matérias que vocês estudam, né, fazem uso da matemática, né? Então, a necessidade de se aprender matemática é muito, muito importante. Tá? Então, se a gente pensar em geografia, nos mapas, lá está a matemática. Se você pegar a química, lá está a matemática. Se você está física, nem se fale como se usa matemática, tá? E qualquer outra. Então, a matemática é importante para a vida como um todo. Se você pensar, mas tem muita coisa que eu aprendo que eu não faço uso. Pode ser que você não faça uso hoje, pode ser que você não faça uso amanhã, pode ser que em algum momento, né, se você tenha que relembrar aquilo que você aprendeu. Então, é como se fosse várias gavetas, né, que você aprendeu, você coloca na gaveta. Aprendeu, coloca na gaveta. Quando você precisar, que pode ser agora no ensino médio, ou pode ser logo mais na faculdade, você vai aprender, você vai precisar, você vai abrir aquela gaveta, onde você já aprendeu, os professores já ensinaram, e aí você vai fazer uso daquilo lá. Quando eu falo que eu já aprendi, eu lembro daquilo lá, é muito mais fácil de você reativar na sua mente. Se você não aprendeu, aí fica mais difícil, porque você tem que aprender do zero. Se você já aprendeu, fica muito mais fácil, porque aí é só recordar aquilo que você precisa usar, né, no futuro, no seu futuro próximo. Então, é muito importante que você faça esse acúmulo de conhecimento matemático, tá? Até o final do ensino médio, tá? Do ensino fundamental até o ensino médio. Você acumula esse tipo de conhecimento, você vai poder usar no seu dia a dia e vai poder usar mais para frente naquilo que você vai trabalhar ou você vai fazer. Então, é muito importante não descartar nada. Tá? É muito importante que você, tudo que o professor estiver ensinando, você acumule isso de conhecimento. Para quê? Para que você possa fazer uso disso em algum momento. Então, não descartem nada. Guardem isso nas suas gavetas, nas suas caixinhas, para que você possa fazer uso disso no futuro. Então, é muito importante que você aprenda esses fundamentos matemáticos e faça uso deles no mundo. Faça isso na sua vida. Tá? Então, quando você está raciocinando, a gente fala em raciocinar, representar e comunicar, tudo isso é para a vida. Né? Você não está fazendo isso só na área de matemática. Isso vai te ajudar a ser melhor como pessoa. Isso ajuda você a ser melhor como pessoa. Pessoas que raciocinam, pessoas que têm um raciocínio
mais rápido, elas se dão melhor na vida. Por quê? Porque ela consegue achar os caminhos, né, de uma forma a oportunizar, uma forma a colaborar para aquilo que está sendo, você está buscando, aquilo que é o seu projeto de vida, aquilo que é o seu objetivo de vida. Tá? Então, não descartem nada do que está sendo oferecido por seus professores. E aí eu amplio, não só para matemática, mas eu coloco todos os componentes curriculares nesse mesmo bojo, nesse mesmo pacote. Tá? Não descartem nada, aproveitem tudo o que vocês estão aprendendo hoje, ou aprendendo no seu dia a dia, ou aprendendo na escola. Aqui é um pouco do que eu falei, tá? Que está colocando aqui, pode ser que esteja de longe, não tem, mas é o que eu falei. Isso daqui que eu falei não está nada, não inventei nada. Isso está na base comum, base nacional comum curricular. É o que o Estado está querendo nesse novo olhar da matemática para os seus alunos. Tá? É o que nós estamos buscando, né, como profissionais, é o que nós estamos buscando como profissionais de educação, como professores de matemática, no nosso caso, professores de matemática. Então, buscar essas habilidades, essas competências, para que ajude a vocês a raciocinar, representar, comunicar e a argumentar matematicamente. Continuando, alguém só me fala se está sendo claro, se está todo mundo conseguindo me ouvir bem. Só isso que eu precisava saber. Eu fico sem referência aqui. Tudo bem? Posso continuar? Então, eu vou continuando. Qualquer coisa, me avisem. Bom, eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente discutir um pouquinho, né? Por que a matemática é importante para a nossa vida? Tá? Qual é a resposta que eu daria para vocês? O estudo da matemática é importante no desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade, da capacidade de investigação e da solução de problemas. Ótimo. A estatística, a ecologia, a computação são alguns exemplos de áreas de profissionais que utilizam a matemática como ferramenta. Bom, isso é óbvio, mas é óbvio hoje, tá? Por quê? Porque hoje nós buscamos, né, que nossos alunos desenvolvam esse raciocínio lógico, que os nossos alunos desenvolvam a sua criatividade, e nós buscamos, né, que nossos alunos aumentem a sua capacidade de investigação e da solução de problemas. Porque isso também é treino, isso também é desenvolver atividades que busquem isso. Né? Se nós pensarmos, né, e fazer uma analogia com um atleta, né, o atleta ele só vai conseguir atingir vamos buscar a sua perfeição, o seu melhor rendimento depois de muito treino. Tá? Ele precisa treinar para conseguir fazer os 100 metros abaixo de 10 segundos. Né? Mas ele consegue de um dia para o outro? Não. Ele tem que treinar, ele tem que ter objetivos, ele tem que fazer coisas ou exercícios para que ele estimule os seus músculos para atingir aquilo que ele quer. Bom, às vezes você conseguiu nascer e você tem um raciocínio lógico, né? É bom, mas se você praticar isso, vai ficar muito melhor. Se você consegue resolver problemas com certa facilidade, se você treinar isso, você vai ficar muito melhor na solução de problemas. Para quê? Para que você possa ser usado no futuro, se você quiser, né, em áreas. Né? Para quê? Para conseguir resolver problemas na computação, por exemplo.
na estatística, na ecologia, em qualquer área que você queira entrar. E quando eu falo qualquer área, eu falo com boca cheia mesmo, né? As pessoas, as empresas, o mundo como um todo, buscam pessoas que tenham um raciocínio lógico, que tenham criatividade, né? Hoje, no desenvolvimento deste século, nós estamos começando a ver e começando a perceber que está mudando, né? Os escritórios, por exemplo, não são mais como eram no século passado, né? Tem muita gente trabalhando em casa. Hoje nós participamos de reuniões, e os professores que o digam, né? Em reuniões pelo Meet, pelo Zoom, por várias plataformas. E são reuniões e mais reuniões, fora os ATPCs que eles participam, né? Então, nós temos que ter um raciocínio, né, lógico, para ganhar tempo em relação a outras coisas. Então, nós temos que desenvolver essa área. E a matemática, né, é importante porque ela nos ajuda a isso. Por isso, a importância do seu professor. Tá? O seu professor é que vai estimular isso em você, conversando com você, falando com você, dando atividades para que vocês possam desenvolver isso. Lógico que não só o professor, mas em casa, né, na leitura, por exemplo, você vai conseguir estimular isso também. Tá? É um conjunto de coisas que vão estar juntos com você para que você desenvolvam essas áreas muito importantes, né, do nosso dia a dia. Então, use e abuse da matemática como ferramenta para você desenvolver e atingir, né, aquilo que você espera da sua vida, do seu projeto de vida, independente do que você queira fazer. Tá? A matemática pode ser uma ótima ferramenta para que você consiga atingir o seu projeto de vida, o seu objetivo de vida. Tá? Uma das coisas que eu posso fazer é em termos econômicos, né? Uma educação financeira. Se você trabalhar e souber fazer e desenvolver em você uma educação financeira, e a matemática está dentro da educação financeira, você consegue guardar recursos ou projetar, né, situações financeiras para que você consiga atingir o seu objetivo de vida, né? Quem sabe, seu objetivo de vida é fazer uma viagem, né? Ou construir alguma coisa, ou comprar alguma coisa. É muito importante, por exemplo, né, a educação financeira, a antiga chamada matemática financeira, que vai estar no meio disso daí. Isso vale para qualquer área, tá? Não está restrito somente à área da matemática ou qualquer coisa relativa à matemática. Isso é para a vida, tá? Isso é para a vida. Bom, como que a matemática está presente no nosso dia a dia? Já falei um pouquinho sobre isso, eu estou explanando, às vezes a gente atropela um pouco, né, os slides, né? Mas o estudo da matemática está presente em tudo em nossa volta. Tá? Ela está nas pequenas ações que realizamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, ir à compra, preparar uma receita, brincar e jogar, contar o tempo no relógio, na música e etc. Assim, investigar as situações é a ciência do raciocínio lógico. Eu estou falando muito de raciocínio lógico aqui e é importante. Tá? Percebam aqui que nós falamos de N situações, né, que a matemática está colocada. Às vezes nós nem sabemos, mas é natural. Quando você vai fazer um bolo, você vai fazer alguma coisa, naturalmente você usa a matemática para colocar as coisas no recipiente, né? O trigo, a farinha, o que for dentro do recipiente, a quantidade de água. Você quer ser uma enfermeira, por exemplo,
ela tem que saber o mínimo de matemática para poder colocar a dose certa, usar uma regra de 3 de uma forma correta. Você vai trabalhar música, né? As partes, as pausas, tudo na música tem matemática, por isso que ela é tão perfeita, né? A música. A matemática está ali dentro. E mais ainda, se vai comprar, vai vender, você tem que saber, né? Matemática e lógico, né? Não tem como não entender o mínimo que seja da matemática. Então, a matemática, ela está presente no nosso dia a dia. É muito importante que a gente se aproprie disso, né? Para quê? Para que a gente leve vantagem, que a gente consiga levar vantagem, né? Sabendo como fazer as contas, como contar, nem que seja o mínimo necessário, mas nós precisamos entender para poder fazer uso. Nós não podemos, ou é muito difícil, a gente passar pela nossa vida sem entender matemática. Tá? Então, é mais fácil a gente buscar, né, buscar saber, buscar a compreensão para ficar mais fácil a nossa vida no nosso dia a dia ou no que nós estamos fazendo. Uma outra coisa que nós percebemos, eu pelo menos percebi bastante, é a matemática usada na pandemia, né, da Covid-19. Eu acho que todos, se não os professores, até já conversaram com vocês sobre isso, né? Os gráficos que foram usados, os modelos matemáticos que são usados para que a gente consiga entender como aconteceu a pandemia nesse ano, nesses 2 anos que nós estamos passando, né? Então, a matemática, os cientistas recorreram à matemática, né? Abriram a gaveta e fizeram uso da matemática através dos modelos matemáticos, através dos gráficos, para poder entender como é que a Covid, como que essa pandemia se disseminou pelo mundo, né? Como que aconteceu isso. Então, não pretendo ficar discorrendo muito sobre isso, porque eu acredito que está muito claro para vocês isso, né? Se vocês não perceberam isso ainda, né? Nos jornais que aparecem com frequência, né? Eles mostram os gráficos e mostram o uso, né? Nas entrelinhas, no uso da matemática no dia a dia, né? Nos estudos e na percepção que para a gente possa entender como que está acontecendo o uso, né, da matemática no caso aí da Covid. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa frase. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Eu acredito que uma grande parte, se não todos, já ouviram essa frase. Mas o que tem a ver com matemática? Bom, eu deixo para mim ficar muito claro, né? Eu sempre falava para os meus alunos, quem estiver mais preparado vai se dar melhor na vida, né? Acho que é um pouco isso que essa frase ela tem a trazer um pouquinho para a gente. Nós vivemos num mundo competitivo também. Então, quem mais sabe, mais ou melhor, vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, são duas situações que nós podemos entender. Num lado, nós podemos ver o seguinte, no momento de competição, quem é que vai sair melhor? Quem sabe mais. Então, o fato de saber matemática, entre aspas, aí vamos colocar, ou ter um melhor raciocínio lógico, ter uma melhor criatividade, quem leu bastante na vida, ele vai estar um passo à frente das outras pessoas que leram menos, estudaram menos ou sabem menos matemática.
tá? Então, pensem por essa ótica, né? Hoje pode ser que não seja tão importante, mas eu não vou conseguir aprender tudo o que está se passando, o que está se falando na escola, no ensino médio, em um momento apenas, em um ano ou em um mês, para poder passar em algum processo seletivo que eu vou estar concorrendo. Eu tenho necessidade de adquirir esse conhecimento todo para poder fazer uso dele na hora oportuna. Isso pode ser um processo seletivo, isso pode ser um vestibular, ou pode ser na busca, né, de um emprego, de uma capacitação que vocês vão querer fazer mais para frente. Ah, mas eu não sei se eu vou querer ou não. Com certeza, em algum momento, você vai precisar fazer uso disso. Né? Por quê? Porque vocês vão se casar, vão constituir família, vocês vão precisar ter recursos, vão precisar ganhar dinheiro de alguma forma. Tá? Então, a concorrência, né, nesse mundo, ela está muito mais acirrada do que estava alguns anos atrás. Né? Nós estamos aí beirando os 10 bilhões de habitantes no mundo, concorrendo, né, procurando emprego. Nós estamos vivendo num país onde o desemprego hoje está acima de 10%. Tá? Então, de cada 10, um está desempregado. Acho que até mais do que isso. Então, nós temos que nos preocupar em nos preparar para isso. Então, se você tem um olho, né, e os outros não têm nenhum, você leva vantagem. Tá? Então, se você sabe matemática mais do que os outros, você já tem uma vantagem em relação aos outros. Então, nós necessitamos ou temos que nos preparar para esse futuro que é amanhã já. Esse futuro está perto. Tá? Então, olhe, né, ou enxergue por essa ótica. Né? Eu preciso me preparar porque quando eu for concorrer com outros, né, qualquer vantagem que eu tenha, eu vou sair na frente. E eu acredito que vocês até já conversaram com alguns professores, né, ou vão conversar com professores sobre os processos seletivos, né, e eles buscam pessoas, e eles fazem testes, né, quando estão contratando pessoas, e eles tentam perceber se aquela pessoa tem um raciocínio lógico, ela tem uma compreensão de mundo, né, diferente, se ela sabe trabalhar com pessoas, se ela sabe resolver problemas, né? Então, tudo isso que eu falei lá, que a matemática é importante, hoje em dia, eles estão colocando muito isso na ótica de busca de pessoas, para contratação de pessoas para o mercado de trabalho, independente do que é que vocês vão querer fazer no futuro próximo de vocês. Tá? Então, comecem a se preocupar com isso. Tá? Comece a pensar que nessa terra de cego, né, eu quero ter pelo menos um olho, né? Eu quero pelo menos enxergar para frente. Tá? Então, é o saber mais, é o conseguir mais, é ter mais conhecimento, né, do que os outros. Infelizmente, isso é uma corrida, né? Nós estamos correndo com outras pessoas e queremos alcançar os nossos objetivos, né? Então, hoje nós temos que nos preparar para isso. Isso não tem como ser diferente a forma de nós percebermos. Isso ajuda bastante, né? Quem, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos para vocês de pessoas que tiveram um olho, pelo menos, né? 3 pessoas apenas, né? Reed Hastings, cofundador e CEO da Netflix, né? CEO é diretor executivo, né? Bom, Netflix todo mundo conhece, né? O fundador da Netflix, ele fez faculdade de matemática, tá? Para vocês terem uma ideia. Um nome bastante conhecido, Jeff Bezos, né, cofundador
e CEO da Amazon. Hoje não é mais diretor executivo, né? Ele se deu uma aposentadoria para ele mesmo, né? Acho que com os bilhões que ele tem, ele poderia fazer isso. O que ele estudou? Engenharia, tá? E ciência da computação, né? Então, olha só, engenharia elétrica, né? Ó, áreas de exatas, né? E a Amazon hoje é uma empresa conhecida mundialmente, uma das maiores empresas de entregas, né? Começou como vendendo livros, né? Pelos computadores, pela internet, né? E hoje, olha a potência que ele é mundial. Né? Sergey Brin, cofundador do Google, né? Formado em matemática e ciência da computação. Eu coloquei aqui 3 exemplos, mas tinha uma infinidade de exemplos de pessoas que, na sua origem, estudou matemática ou alguma área ligada à matemática. Há algum tempo, eu também vi um estudo onde as grandes empresas eles buscavam pessoas que tinham graduação em matemática ou alguma área afim. Por quê? Porque eles viam nesses profissionais pessoas que tinham um raciocínio lógico e uma habilidade em resolver problemas, diferente de outras áreas que eles estavam trabalhando lá. Então, olha a importância, no caso aí, da matemática, ou de se aprender matemática, ou mais ainda, estudar uma área afim da matemática. Fazer faculdade de matemática, ser graduado em matemática, não está só, você é professor de matemática. Não, é muito mais amplo do que isso. Tá? Alguns exemplos que eu coloquei, 3 exemplos, né? Mas se vocês procurarem no próprio Google, né, do Sergey Brin, né, que é cofundador, vai trazer um monte de CEOs aí, de diretores, inclusive aqui no Brasil, está se buscando isso, se tem isso como um requisito, né, que eles estão buscando, que eles estão trabalhando para que ajude, né, o desenvolvimento das empresas. Por quê? Porque a concorrência. Se você olhar na época, e aí vai um pouco de história, depois do 1960, lá que eu mostrei para vocês, a matemática moderna, né, daquela época, não se tinha muitas empresas, tinham grandes empresas, mas não se tinha muita concorrência. Então, se eles colocassem um lucro de 100%, ou de 200%, ou de 1000%, se não tinha concorrência, eles ganhavam dinheiro mesmo assim, né? Eles ganhavam muito dinheiro. Hoje, dificilmente você tem uma empresa e não tem 10 empresas parecidas no mercado. Então, se você for fazer sofás, né, para as casas, né, você não está sozinho no mercado. Você tem que ter um diferencial para poder vender aquele sofá ou aquele estofado. Então, o que se tinha poucas empresas antigamente, se ganhavam muito, hoje você tem N empresas, centenas de empresas parecidas fazendo o mesmo produto. Então, você tem que ter conhecimento para que você possa se manter no mercado e ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, tem que fazer conta para ganhar dinheiro. Fazendo conta, você precisa de matemática. A matemática é importante. Mas o que eu ouço, né, falar bastante, que eu ouço muita gente falar, não sei se, eu acredito que não, aí no Carmela, que eu tenho medo de matemática. Eu não gosto de matemática. Eu não consigo fazer conta de matemática. Eu odeio matemática. Né? Eu já ouvi muito. Eu já presenciei alunos chorando na prova de matemática. Né? Por quê? Porque estava apavorado na hora de se fazer uma prova de matemática. Né? Não que eu assustei, não que eu fiz alguma coisa para isso,
mas ela trazia com ela essa dificuldade, né? Ela não conseguia fazer. Isso tem que ser tratado de alguma forma, né? Por quê? Porque a matemática não é a vilã da história aí, né? O que nós devemos fazer com a ajuda dos nossos professores, né? Os nossos professores são capacitados, né, para nos ajudar, né? É enfrentar esses problemas. Primeiro eu falar, não, eu tenho um problema, eu não consigo fazer uma continha de mais, eu não consigo fazer uma conta de dividir, eu não consigo lembrar de nada, né? Estudo e não lembro. Bom, primeira coisa é, não, eu tenho um problema, né? Eu não consigo, eu tenho alguma coisa que me fecha a mente, eu não consigo. É enfrentar isso, tá? É começar com conta simples, entender o que está ensinado, estar se ensinando, né? E enfrentar essa sua dificuldade, né? Eu não tenho... E fale para o professor dessas suas dificuldades, veja com ele a melhor forma de poder enfrentar isso, de entender a matemática não como a vilã da história, mas uma das ferramentas que vão te ajudar a conquistar aquilo que você quer para a sua vida, tá? Então, por mais que nós temos algum trauma, né, na hora de fazer contas matemáticas, é enfrentá-los, tá? É chegar e falar, não sei fazer conta de mais, eu não sei fazer conta de menos. Mas se você pegar e fazer uma vez, alguém ensinando, e você repetir aquilo algumas vezes, né? Em poucos minutos, você já vai estar desenvolvendo isso. Você já vai estar sabendo fazer isso, né? Lógico que a calculadora nos ajuda demais, mas nós não podemos ficar restrito, né, à calculadora. Vamos voltar ao tempo lá dos nossos pais, que sabiam e sabem, nossos pais e avós sabiam fazer conta de cabeça, né, essas contas, 4 operações. Né? Não vamos tirar isso. É importante que a gente aprenda e consiga desenvolver isso também, né? Não fique só, né, precisando usar a calculadora ou essas ferramentas que nós temos no dia a dia de hoje, né? Lógico que elas se faz necessárias diante da complexidade, muitas vezes, do que nós estamos fazendo. Mas o mínimo necessário eu preciso saber, né? Eu preciso ter isso em mente, tá? Então, é muito importante que vocês não se recusem, né, a aprender, né? Não se fechem ao aprendizado da matemática por falar ou por pensar que é uma coisa para poucos, é uma coisa difícil, né? Mas nós temos que começar a entender a matemática como uma ferramenta para a vida, da mesma forma que os livros também são, né, uma ferramenta para a vida, ou qualquer outro componente curricular que você esteja aprendendo, né? Isso vai te ajudar para a vida. Lógico que eu, Bruno, outros professores aí, somos da área de matemática, nós enxergamos a matemática com um olhar diferenciado, né? E que pode, né, e vai ajudá-los, né? Independente do que vocês queiram fazer, vão te ajudar a conquistar aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Independente se você vai ser jogador de futebol ou vai ser um engenheiro, não importa. Independente se você vai ser um artista ou vai ser qualquer outra coisa, ou pedreiro, ou qualquer outra coisa que você escolheu para a sua vida, né? Coloque dentro da sua percepção, coloque a matemática, né, como num andar aí bem superior, porque isso vai te ajudar a conquistar os seus objetivos. Eu trouxe algumas dicas de livros para vocês, 2, na verdade, né? Eu acho que muitos já conhecem, muitos já leram, mas se vocês não leram ainda, né, procurem, né, 2 apenas. O mais que eu gosto muito, né,
é O Homem que Calculava, de Malba-Tahan. Tá? Leiam esse livro, vocês vão ter um olhar diferente para a matemática. Tá? O mesmo também, Mil Histórias Sem Fim, tá? Do mesmo autor. É muito interessante conhecer a história do autor e conhecer as histórias que são contadas nesse livro. Tá? Lógico que tem outros, né? Mas eu acho que esses daí são, vamos pensar, best-sellers, né? São muito bons. Uma leitura agradável, né? Que vai inserir a matemática num contexto diferente. Tá? Então, eu trouxe 2 dicas de livros aí que eu acho que vão ajudar. Se você não leu, eu acho que na biblioteca de vocês aí deve ter, né? Se não tem, não é difícil de conseguir. Se você já leu alguma vez, em algum momento da vida, releia, tá? Que vocês vão ter outra percepção e vão lembrar daquilo que vocês já tinham lido. Eu trouxe também algumas dicas de filmes, onde a matemática também está inserida nesse contexto, né? Estrelas Além do Tempo, né? É um filme até recente, né? Que fala das mulheres matemáticas, né? E cientistas, tá? Na NASA. Então, é uma história verídica nesse caso aí, tá? Então, se vocês puderem, não deixe de assistir esse livro, Estrelas Além do Tempo. Eu acho que muitos também já assistiram, né? Foi muito falado também esse filme, mas é um filme que vale a pena, né? Se eu puder, né? Eu recomendo. Como o Homem que Viu o Infinito, também é um baita filme, né? Uma verdadeira história de amizade que mudou a matemática para sempre em 1913, tá? Ele era um indiano que foi estudar na Inglaterra. E ali ele fez a diferença aonde ele estava. Tá? É uma história também fantástica que vale a pena assistir. Então, O Homem que Viu o Infinito. Uma Mente Brilhante, também, John Nash, né? Também acho que se eu for colocar em ordem de grandeza, né, eu colocaria esse filme aí como os primeiros que eu indicaria. Vale a pena mesmo assistir, entender a história desse homem, John Nash. Tá? E partindo para a conclusão, né? Não quero gastar muito tempo de vocês, né? Mas você deve ter muitas aulas ainda por hoje, né? Até de matemática, eu acredito, né? Mas o que a gente pode concluir com o que foi dito, né? O ensino da matemática mudou durante os anos. A matemática de hoje não é a matemática que era ensinada no século passado, em 1960, 1970. Tá? Então, nós temos que ter essa percepção, principalmente os professores, que a matemática mudou. Tá? Nós não podemos tratar a matemática como nós fomos ensinados, né, há alguns anos atrás ou algumas décadas atrás. Então, a matemática mudou. Então, nós temos que ter essa percepção e buscar isso, né? E o que a matemática, qual as referências que eu tenho hoje para a matemática, o que é que eu preciso ensinar hoje em termos de matemática para fazer diferença para os nossos alunos. Tá? Então, esse é o raciocínio, ou isso que nós temos que parar um pouco e pensar. Né? O que eu estou ensinando é o que o meu aluno está precisando aprender? Provavelmente sim. Tá? Mas vamos fazer essa reflexão, né, para ajudar os nossos alunos a andar, a caminhar, né, na vida deles. A matemática ajuda em várias áreas. Ajuda a raciocinar, a representar, a comunicar e a argumentar matematicamente. Tá? Pessoas que conseguem fazer isso, elas se dão bem. Tá? Por quê? Porque elas conseguem ter uma percepção de mundo diferente. Tá? Ah, mas é só para alguns? Não.
Isso é para todos que se dispõem a fazer isso, que se dispõem a estudar, né? Que se dispõem a aprender a fazer isso. Então, tem várias formas de se fazer isso. E uma delas é estudando, é trabalhando em sala de aula junto com os professores, tá? Ou, se não dizer, né, principalmente isso, tá? A matemática nos ajuda a entender o mundo através de um olhar diferenciado, tá? Eu não preciso ser um gênio para entender isso, porque, com certeza, eu não sou, né? O Bruno também não é, os outros professores não é, não somos os gênios, né, da matemática ou gênios da física, né? Mas nós gostamos daquilo que nós fazemos, nós nos identificamos com aquilo que nós estamos fazendo, e nós estamos nos propondo a ajudar, né? Até o ano passado eu estava em sala de aula, né? Hoje eu estou numa outra atividade na diretoria de ensino, mas a matemática continua no meu dia a dia, né? E faz diferença naquilo que eu faço, né? E me ajuda a realizar os meus objetivos. E nós devemos enfrentar as nossas dificuldades, tá? E aí eu não falo só da matemática, mas também da matemática. Se eu tenho dificuldade na matemática, eu preciso enfrentar essa dificuldade. Eu preciso de ajuda? Busque ajuda com os colegas, busque ajuda com os professores, para que possa sanar isso enquanto tiver tempo. O melhor lugar para resolver esses problemas é na escola. No caso que vocês, no ensino médio. Depois que vocês saírem da escola, se vocês forem fazer uma faculdade ou forem fazer um curso técnico, vai ser muito mais difícil de você resolver esses problemas, tá? Você vai resolver, vai precisar de ajuda, né? A ajuda está aí na sua frente hoje, né? A ajuda está aí na sua frente ou está aí do seu lado. Então, use isso, aproveite disso, tá? Para que você possa resolver essa sua dificuldade ou o fato de você não conseguir ou ter traumas da matemática ou até ódio, né, da matemática, como eu já ouvi de alguns alunos, tá? Então, eu só preciso agora agradecer, né, esses momentos, né, que nós passamos juntos aqui. Acho que foram muito bons, né? Foram muito bons. Eu gostei demais de estar falando com vocês, apesar de não estar vendo vocês, né? Como eu gostaria, de uma forma presencial, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive e o convite que eu tive da Escola Carmela em estar com vocês nesse momento. Espero que tenha sido de alguma valia, né, para vocês, que vocês tenham aproveitado e possam usar, né, de alguma forma para o aprendizado de vocês. Então, eu passo a palavra, eu não sei se é para o Rafael, para alguém. Ô Luiz, vou tirar a máscara aqui para falar com você. Tudo bem? E aí? Tudo bem com você? Eu agradeço você aí pela colaboração, a presteza em atender aí o pedido da escola. Eu acho que uma educação se faz por parcerias, né? Quando nós fizemos o nosso MMR e colocamos essa opção, me veio na mente, falei, por que não chamar o nosso PCNP? Eu sei que tem um alto grau de capacidade para falar com essa molecada aí. E foi de pronto, falei com a Ilza, falei com a nossa gestão aqui, e eu acho que foi proveitoso. Muito obrigado, viu, pela sua dedicação e presteza em atender a comunidade Carmela. Em nome de todos aí, eu agradeço, viu?